Então, esse sou eu sou o Rogério Luz Coelho Neto, sou médico de família e comunidade, eu sou responsável pela humanização transgênero no Ambulatório Piloto de Transsexualidade de Curitiba. Mas quem sou eu? Bom, eu fui o responsável pelo protocolo de credenciamento no Ministério da Saúde do CEPAT. Então, aqui no Paraná, nós temos esse ambulatório credenciado, que é o Centro de Pesquisa e Atendimento Travesti e Transsexual, que é lá do estado, né? É da ICESA. Você entra com ele como se fosse pelo CREA metropolitano. Então, qualquer encaminhamento lá, entra na fila da psicologia deles, eles fazem a avaliação, e, enfim, uma hora ou outra passa pelo endócrino deles lá, que, por sinal, foi eu que treinei. Então, eu sou esse cara. O objetivo hoje, então, é fazer a introdução ao atendimento em saúde transexual com vocês, e é uma introdução bem relevante. Vocês vão sair daqui prontos para, pelo menos, não se baterem demais, ou pelo menos já terem ouvido falar sobre como é que a gente atende ou como é que a gente maneja esse paciente transexual, beleza? Então, eu sempre faço essa apresentação e ela sempre dá certo. Nós temos uns 5 minutos de vídeo. Se vocês acharem que está muito ruim a minha internet passando para vocês, vocês dão um grito aí, liguem o volume de vocês e dêem um grito, que daí a gente espera vocês nesse link aqui de baixo, enfim, o mesmo vídeo, beleza? Mas geralmente dá certo eu passar aqui. Vamos ver se eu consigo dessa vez de novo. Você chega na balada com seus amigos e vê aquela drag maravilhosa e comenta: gente, como ela é linda! Essa bicha, ela não é uma drag, ela é uma travesti. Não, ela não é uma travesti, ela é uma transexual. Bicha é um menino de peruca. É só um gay, todo gay que é essa mulher. A coisa tá ruim pro seu lado, hein, bicha? Tá ruim mesmo. A gente desentendeu o que é gênero. Masculino, feminino e todo esse caminho que existe entre um e outro. Gênero é como a pessoa se identifica perante o mundo. Como é que ela sente na sociedade. Isso pode ou não estar ligado ao sexo com que ela nasceu. Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. O gênero é multifacetado. Definir é sempre limitar alguma coisa. Então a gente acaba perdendo muito do que as pessoas são. Tentando colocar cada Pokémon numa Pokébola, sabe? A gente não é Pokémon, bicho. Mas a definição ajuda a gente a entender melhor os gêneros que existem. Vou tentar dar alguns exemplos aqui para ver se você entende. Uma travesti usa uma roupa, um acessório, um corte de cabelo, mas ela também faz mudanças no corpo, como colocar silicone, uma cirurgia facial, um tratamento hormonal, e ela se sente bem assim. Já um transexual usa roupas, acessórios, sente a necessidade de mudar seu corpo com tratamento hormonal, uma cirurgia facial, e também sente vontade de adequar o seu corpo fazendo a cirurgia de mudança de sexo. Essas pessoas expressam seu gênero na sociedade em diversos graus, desde aquele que quer transformar seu corpo completamente no sexo oposto, que é o caso da transexual, até o mais simples, que é quem apenas quer se vestir com roupas do outro sexo no dia a dia. E onde é que a drag queen entra nisso? Vou te contar um segredinho, vem aqui, bicha. A drag queen não entra nisso. É outra história. Não faz parte de identidade de gênero. Como assim? Drag queen não é uma expressão de gênero. É uma expressão puramente artística. Pode ser feita por mulheres, homens, héteros, gays. Uma mulher que se transforma num personagem masculino. Um homem que se transforma num personagem feminino. Pode ser o que você quiser, querida. Porque é tudo palhaçada. Tinha até uma drag em São Paulo, bem famosa, que o personagem dela era um gato. Tipo, você não precisa ser um personagem nem humano. Afinal, você é um ator, você se transforma no que você quiser, querida. O azar é teu. Essa é a grande diferença das drag queens para os transgêneros. A drag queen não passa de um ator. A gente não vive o personagem no dia a dia. A gente é feito de espuma, de cosméticos. A gente é feita de plástico. Você taca água nisso, querida? Desmancha, derrete, evapora. A gente é personagem. Eles são pessoas comuns. Tão incrível e tão banal quanto qualquer outra pessoa. Ela paga contas. Ela assiste Big Brother. Ela tem espinhas na cara. Agora eu vou fazer a Glória Calil e vou te dar umas diquinhas de etiqueta e convivência. Nunca chegue para uma trans e fale:
nossa, você é igualzinho uma mulher. Ela é uma mulher, porque é assim que ela vive o dia dela. Se você fosse mulher, eu pegaria. E as pessoas tentam falar essas coisas como se fossem elogios. Se você é do tipo de pessoa que fala, ela não é uma mulher porque ela não tem útero. Será mesmo que as pessoas podem ser definidas por uma parte do corpo delas? Provavelmente você também é o tipo de pessoa que fala que gordo fez gordice. Ele rouba porque ele é negro. Meninos não choram. Será que está no seu corpo mesmo a resposta para suas condutas? Será que está aqui ou aqui? Já para uma drag queen? Nunca fale algo do tipo, nossa, mas você é tão bonito de menino. Por que você se monta? As pessoas falam isso tentando te elogiar, querendo dizer que você é um cara gostoso. Mas na verdade elas estão sendo extremamente machistas, estão querendo reafirmar um padrão, isso é bastante ofensivo e preconceituoso. Parabéns. Tá confusa? Ficou louca? Informação demais para sua cabeça? Se você é gay, acho bacana você conhecer um pouco mais sobre esses assuntos. A identidade de gênero é um assunto bastante vasto e um campo muito capcioso. E a gente pode cometer vários erros, mas tente se esclarecer. Vou deixar aqui embaixo vários links legais de palestras, filmes que talvez você possa assistir, porque eu não vou ficar falando tudo, afinal eu não sou telecurso para ir na sua casa te ensinar, né, querida? Vamos fazer a sua parte. Se você é hétero, não entendeu coisa nenhuma, como é perdida, perceba que não existe só azul e rosa. Existe um arco-íris inteiro de gêneros para serem vivenciados, conhecidos e principalmente respeitados. Pensa assim, é tudo gente, tá bom? E é nessa que eu vou. Beijo. Então, muito bem. Ao contrário da nossa maravilhosa, eu sou telecurso e nós vamos ensinar vocês alguma coisa hoje. Então, já vamos conversar sobre gênero, mas eu só queria terminar de falar que é muito importante a gente entender aqui no Paraná que o CEPAT, que é o nosso ambulatório de transexualidade, enfim, referência, não realiza cirurgias. Então, quem tem interesse em cirurgias no estado do Paraná vai ter que fazer o TFD, que é o tratamento fora de domicílio, que é aquele papel que as secretarias municipais elas fornecem para o paciente, levar para o seu médico. Aí o seu médico vai ter que justificar que, olha, aqui não tem essa modalidade de tratamento, e vai carimbar e assinar, e a pessoa leva de volta para a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde faz uma busca nacional, enfim, por uma vaga. E existem também gente particular fazendo R$9.000 para implante ou retirada de seios, e nós temos notícia de que o cara está cobrando R$60.000 lá para fazer cirurgia transgenitalizadora em Goiânia, e parece que já tem gente fazendo em São Paulo, no Rio de Janeiro também, mais ou menos nesse valor. O que tem de novidade é que parece que o HC aqui, o HC do Paraná, o HC de Curitiba, está estudando seriamente agora, tipo, faz 10 anos que eles falam que eles estão estudando as coisas, mas seriamente agora, em fazer a mastectomia para os transexuais. Tem já mastologista preparado, fazendo já em convênio, que já trabalha no HC. Então, talvez, num futuro próximo, a gente tenha algumas notícias mais agradáveis ou notícias mais impactantes para a população trans. No momento, a gente não tem como prometer isso. Eu acabo, às vezes, mandando o paciente trans que preenche critérios para o HC para ver o que eles têm para dizer. Mas, por enquanto, os pacientes vêm voltando e dizendo que eles estão numa fila de espera. Então, quem que faz a redesignação de genitália? Pelo SUS, quem está autorizado a fazer o Hospital de Clínicas de Goiás, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Hospital Pedro Ernesto do Rio de Janeiro, a USP e o Hospital de Clínicas da Federal de Pernambuco. Quem eu sei que a gente consegue colocar os nossos pacientes é em Porto Alegre e na USP. Só que, por exemplo, Porto Alegre, a hora que o paciente consegue ir para Porto Alegre, entrar na fila, a fila demora 10 anos. Eu espero falar o seu nome certo. Uau! Pode falar. Não tem problema. Pode levantar a mão que para mim funciona também. O chat eu tenho que abrir aqui. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Então, ou fala, ou abre e fala, ou escreve lá, então. Então, é isso que nós temos hoje.
principalmente em Porto Alegre, eles recebem os nossos pacientes, mas, como eu falei, quando eles abrem vaga para outros estados, que é uma raridade, você chega lá, quando você põe o pé dentro da Federal de Porto Alegre, começa a contar 10 anos para você conseguir fazer cirurgia. Então, é bastante tempo. Então, o que o ambulatório trans faz? Tanto lá no CEPAT, quanto a gente já está fazendo como piloto em Curitiba, quanto a gente tem o sonho de fazer em todas as APSs, sabe? Em todo lugar que você tenha um médico de família, ou alguém que entenda um pouco de saúde pública, você deveria fazer atendimento trans, não é essa a questão. Então, é orientação hormonal e hormonioterapia, que nós vamos explicar hoje, inclusive, como é que nós vamos fazer isso. Orientação e terapia psicológica permanente, principalmente para as pessoas que precisam, porque vocês vão ver que tem gente que é trans e não precisa de psicólogo. Facilitação para processo de troca de nome, em associação com a Defensoria Pública e o Ministério Público. Isso daqui está facilitado nas leis e regras atuais, porque você pode começar a fazer esse processo, inclusive, por cartórios agora. Tem muitos cartórios de muitas cidades, principalmente do interior, que negam o paciente, mas o paciente entra na Defensoria Pública, a Defensoria Pública obriga o cartório a aceitar. Informações sobre direitos civis, então, nome social, preconceito, assédio moral e físico, essas coisas, a gente vai sempre informar o nosso paciente que isso não é verdade, não é, ninguém tem o direito de assediar, né? Você tem direitos civis. E, idealmente, o fornecimento de hormônios pelo SUS também a gente deveria fazer. Lá no CEPAT eles fazem, mas só para os pacientes deles. Tem que sair com a receita da doutora Edna lá, que é a endocrinologista que ainda trabalha lá. Mas é uma maldade com a gente, né? Não dá nem para fazer o LME para hormônio no estado por enquanto. Não temos essa normativa. Então, quando a gente fala de saúde transexual, a gente tem que fazer algumas perguntas. O que é sexo biológico, o que é gênero e quantos gêneros existem. Sexo biológico é aquele sexo determinado pelo obstetra. O obstetra tira o neném lá de dentro e diz assim, essa genitália aqui está com cara de ser uma genitália masculina, então esse é um menino. Ou essa genitália está com uma cara de ser uma genitália feminina, isso é uma menina. Ou, olha, essa genitália, eu não sei direito se é masculino ou feminino, é uma genitália ambígua, e hoje em dia a gente chama essa paciente de um paciente intersex. Antigamente, genitália ambígua, e mais antigamente ainda, hermafrodita. O que é gênero? Então, o gênero é aquela visão que é aquilo que eu mostro para a sociedade definir o meu gênero. Gênero é masculino e feminino, só tem esses gêneros por enquanto. Na lei, enfim, na lei. A gente está vendo agora que quanto mais passa o tempo, a gente vai ter vários gêneros. Então, qual que é o meu gênero? Bom, eu nasci menino, então eu sou um homem. Eu não faço transição de gênero, então eu sou um homem cis. E eu, no momento atual da minha vida, sou heterossexual. Então, esse é o meu gênero completo. Eu sou um homem cis heterossexual. E quantos gêneros existem? Então, nesse quadradinho que está aparecendo, nessa figura, este Filter Tense ali é uma revista da internet que lá em 2014 resolveu ver quantos gêneros o Facebook permitia que você se inscrevesse lá na Inglaterra. Então, eles foram fazendo isso. Eles botaram o gênero aqui de custom, que é tipo outros que a gente usa no Facebook brasileiro, e você começava a escrever e ele dizia o qual você podia escolher. Então, essa equipe desse jornal descobriu que o Facebook adicionou mais de 50 gêneros que você podia escolher, além dos masculino e feminino. Então, olhem aqui embaixo na parte vermelha, eles acharam 56 opções que você podia escolher para se inscrever no Facebook do qual é o seu gênero.
Somando com as duas, masculino e feminino, dava 58. Mas você que tinha que começar a escrever. Não era uma lista de drop-down. Você não podia escolher, ler a lista e escolher. Você tinha que começar a escrever e o Facebook dava a opção para você. Isso em 2014, o Facebook em inglês. Lá na Inglaterra também, eles fizeram um estudo onde eles foram para um dos metrôs mais movimentados de Londres e o pessoal tinha uma prancheta na mão e interpelava as pessoas na rua. E só perguntava isso. Ó, senhor, não queremos fazer mais nada. Nós só queremos saber como que o senhor autodomina o seu próprio gênero. E as pessoas responderam isso daqui, que são mais de 60 opções. Então, vai lá desde o sou homem, heterossexual, masculino, até eu sou uma hemafrofêmea, bissexual, andrógena. Tudo isso são gêneros diferentes. E tem esse centro de pesquisa chamado Gender Spectrum, que ainda acha que gênero é que nem o corpo humano. Ou seja, você não vai encontrar um ser humano igual a outro. Ou seja, quantos tipos de ser humanos nós temos na Terra hoje? Nós temos perto de 7,4 bilhões de seres humanos. Então, nós temos 7,4 bilhões de corpos diferentes. E essa equipe acha que, por causa disso, nós temos 7,4 bilhões de gêneros diferentes. Então, cada um expressa o seu gênero de uma maneira diferente. Mostra para a sociedade uma forma um pouco diferente do que é ser homem, mulher ou alguma outra coisa dentro dessa sociedade. Então, o gênero masculino, feminino ou outro é uma coisa pessoal. A gente formata isso dentro da gente e é isso que a gente mostra para a sociedade. Então, é por isso que as pessoas são diferentes. Nós devemos ter, sim, 7,4 bilhões de gêneros. Por exemplo, eu já falei, eu sou um homem heterossexual masculino. Mas, porra, o Jason Momoa e o Brad Pitt estão meio, forçando a minha heterossexualidade hoje em dia, assim. Então, talvez, se é bem conversadinho e tal... Eu dou uns beijos no Jason Momoa, entendeu? Então, essa questão de com quem que a gente quer se relacionar, ou essa imagem que a gente passa para a sociedade, é diferente de pessoa para pessoa. Talvez tenha gente sentada aí que diga assim, não, Jason Momoa não, mas o Tom Cruise e tal. Então, é isso. Essa questão de gênero é uma questão muito pessoal, e eu concordo que a gente existe provavelmente muitos e muitos e muitos e muitos gêneros no planeta. Mas quem tem direito de definir esse gênero de outra pessoa? Será que é religião? Será que gênero é só uma coisa de padrão genético, padrão sociocultural? A simples vontade, eu decidi que hoje eu sou do gênero e pronto. Na verdade, existe uma interação muito complexa entre todos esses fatores, os fatores genéticos, os fatores socioculturais, a vontade das pessoas, sim, fatores de religião. E com essa interação complexa, resulta num gênero, que é o que a pessoa se mostra para a sociedade. Então, vamos lá. Sexo biológico, quem que define? O obstetra. Gênero, o que é? Gênero é o que eu mostro para a sociedade. Essa é a pessoa que eu sou. Mais ou menos masculino, mais ou menos feminino, naquele espectro de gêneros que podem existir. Como tudo na medicina, como tudo na saúde, nós precisamos categorizar as pessoas para ter um mínimo de controle ou de aptidão para dar atenção a essas pessoas. É óbvio que o hipotireoidismo da Dona Maricota não é tão igual quanto o hipotireoidismo da Dona Maria. Mas nós precisamos colocar as duas como hipotireoidismo para pelo menos sair de algum lugar, senão a gente vai ter que falar a tireoide mal funcionante da Dona Maria. O gênero específico do Rogério. Então, a gente não tem como sair disso se a gente não categorizar um pouco. E é por isso que a gente categoriza em se eu sou um homem cis, quer dizer que eu nasci homem e eu quero me apresentar como homem para a sociedade. Se eu sou um homem trans, eu nasci mulher, mas eu quero me apresentar como um homem para a sociedade. Então, o homem trans
Ele é homem. Ah, Rogério, mas você está dizendo que ele é homem igual a você? Ele é homem, ele se apresenta para a sociedade como homem. Ninguém está perguntando com quem eu quero ou ele quer transar. Não é isso. Ou se a gente vai transar com pênis ou sem pênis. Ninguém está perguntando isso. O gênero, saber se a pessoa é homem cis ou homem trans, tem a ver com se ela é igual ou diferente do sexo biológico definido ao nascer. É só isso. Então, eu sou um homem cis. Por quê? Porque eu nasci e o obstetra falou, olha, esse daqui vai ser um menino. E eu realmente assumo para a sociedade que eu sou homem. Mas o obstetra disse um dia para aquela menina, ó, você nasceu menina. E ele, não, eu sou um homem perante a sociedade. Então, ele é um homem trans. Essa é a única diferença entre cis e trans. É como que eu me apresento para a sociedade. Se eu me apresento com o sexo que eu tive determinado ao nascer, ou não. É isso. Com quem eu transo, com que órgão que eu transo, com como que eu me masturbo, como que eu vou ter orgasmo. Isso não tem absolutamente nada a ver com eu ser cis ou trans. Beleza? Beleza. Então, assim, no DSM-4, que é o nosso CID-10 que a gente usa hoje em dia no Brasil, existe um CID chamado F640, que é transexualidade, ou seja, o DSM-4, o nosso CID-10, que já está atrasado para implementar o 11, que já era para ter implementado em março, é uma patologia. Transexualidade é patologia hoje em dia. O DSM-5, que vai influenciar o CID-11, tem esse número, 302.85, chamado disforia de gênero. Então, agora, não importa mais se a pessoa é ou não transexual. Se ela está satisfeita com seu atual gênero, ela não tem mais patologia, mesmo se já tenha passado por cirurgias de readequação de gênero. Então, vamos supor que a mulher trans. Mulher trans, então ela se apresenta como o quê para a sociedade? Como mulher. Se está escrito trans atrás, quer dizer que não era o sexo biológico que ela nasceu. Então, nasceu menino, se apresenta como mulher para a sociedade. Para nós hoje em dia, CID-10, ela tem um CID chamado F640, que é transexualidade. Mas no outro DSM, no futuro, daqui a alguns meses, daqui a um ano, ela não vai mais ter doença. Porque ela está super satisfeita de se apresentar como mulher para a sociedade, ela já pôs silicone, ela já fez readequação de gênero operatório, ela já tem neovagina, ela está super feliz. Ela, então, não tem mais doença pelo novo CID, pelo novo DSM-5. Ela não tem a disforia de gênero. A disforia de gênero é quando há sofrimento por causa do meu gênero, beleza? Então, eu escolho ser uma mulher, mas eu ainda sofro muito porque a sociedade me vê como um homem. Então você tem disforia de gênero. Essa é a grande sacada que nós estamos tentando passar para a saúde agora, aqui no Brasil. Que a disforia de gênero é só quando a pessoa sofre. Se a pessoa está bem com ela mesma, ela é bem com ela mesma, vai ser feliz na vida dela. O DSM-5 traz alguns termos bem legais. Transgênero é o espectro ampliado de indivíduos que, seja transitoriamente ou permanentemente, não se identificam com o gênero em que nasceram. Então, há crianças transgêneros? Sim, lógico que há. Porque tem crianças que, durante o seu desenvolvimento, elas não entendem por que elas são meninos e as outras são meninas, ou ao contrário. Então, elas são transgênero. A gente sabe que, se a gente considera esse espectro ampliado de indivíduos, que 90% das crianças que a gente um dia identificou transgêneros, elas vão regredir para o seu gênero biológico, o gênero que elas se identificam ao nascer. Se elas vão ser homossexuais ou heterossexuais é outro problema, mas 90% das crianças transgêneras, aquelas que são transgêneras com 5, 6, 4 anos, elas vão regredir para o gênero biológico ao nascer, conforme vai passando o tempo.
E o transexual, que é o nosso objetivo e alvo, é o indivíduo que tenha passado por uma transição do gênero socialmente, às vezes até legalmente, né? Retificação do nome, essas coisas, tendo muitas vezes, mas nem sempre, realizado a transformação somática, hormonal ou cirúrgica. Então, o transexual, ele tem que ter passado pela transição do gênero social. Por que isso é importante de entender? Porque se a pessoa é só transgênero, é aquela pessoa que vem assim, você está sentado no teu consultório lá, chega um guri, um boné, sabe, resquício de barba, calçudo, camiseta de time da NBA, e fala grossa, e coça o saco, senta na tua frente e diz assim, olha, eu me considero uma mulher. Ele é um transgênero, mas não é transexual, pela definição do DSM-5. Porque transexual teria que ter feito essa transição de gênero já socialmente. E isso é muito importante, tanto para o pessoal da psicologia, quanto o pessoal que vai lidar com hormonioterapia, que a maior dificuldade que eu vejo, tanto de psicólogos quanto de hormonioterapeutas, é decidir se eu vou ou não vou hormonizar alguém. Será que eu, psicólogo, vou dar uma carta dizendo essa pessoa aqui está sofrendo, tem disforia de gênero, ou é uma pessoa transexual que deseja, e é definida transexual e deseja o tratamento hormonal? Será que eu vou assinar aqui embaixo ou não vou? Você vai assinar aqui embaixo se você vir mudança de gênero social. Por quê? Porque a hormonioterapia nunca pode ser o início da transição sexual das pessoas, da transição de gênero das pessoas, desculpa, transição de gênero. Nunca pode ser o início. Eu venho como menino, mas eu quero ser uma menina, me dê hormônio. Negativo, meu irmão, negativo. Você transiciona para a sua sociedade, para o seu emprego, para a sua escola, para seus familiares, ou veja esses problemas, e daí nós vamos hormonizar você. É lógico que tem exceções das exceções, sempre, né? Tipo, a minha família é muito, sei lá, católica e não aceita esse troço transexual, estou saindo de casa agora e eu vou transicionar. Isso é uma coisa diferente, você já está sabendo, teus amigos íntimos sabem, todo mundo sabendo, já me tratam de Sofia e tal. Então beleza. Mas para você ter a segurança do tratamento hormonal, ou você seguramente liberar o tratamento hormonal, ou você fazer uma carta indicando o tratamento hormonal, ou você fazer uma carta prevendo o tratamento hormonal para essa pessoa, a pessoa tem que ser transexual, ela não pode ser só transgênera. A pessoa tem que estar em mudança, pelo menos estar em mudança social para o gênero alvo, o gênero escolhido. Beleza? Então, isso é bem importante de saber. Então, o que é o tal do tratamento hormonal? O tratamento hormonal tem 3 etapas. Avaliação de risco e comorbidades, que é qualquer tratamento a gente faz isso. Discussão sobre os efeitos pretendidos, que é retirar dúvidas e ideias fantasiosas desse pessoal trans que quer o hormônio, mas acha que vai acontecer milhares de coisas que não são possíveis. Por exemplo, uma coisa impossível de acontecer. A menina ao nascer, né? Sexo feminino ao nascer, se descobre transexual, vem na consulta e diz, olha, doutor, eu quero tomar hormônio masculinizante. Eu falo, tesão, beleza, vamos lá, tocamos uma testosterona. Doutor, mas eu ouvi falar que eu vou crescer 10 centímetros se eu usar testosterona. Não, meu senhor, não. É óbvio que você não vai crescer. Você passou pela puberdade, teve fechamento das epífises, acabou, você não cresce mais. Isso é um comportamento fantasioso da sua parte. Falaram que se eu tiver tomando testosterona vai crescer meu gogó. Lógico que não. Não tem chance nenhuma. Você passou pela puberdade, tua cartilagem fechou, você não vai ter crescimento desse tipo mais. Mas era o que eu queria. Não vai ter. Essa é uma ideia fantasiosa. Eles têm muito? Não é tanto assim. Às vezes eles têm ideias ou conceitos equivocados, mas fantasioso hoje em dia não é tanto assim mais.
Mas você vai discutir sobre isso com eles, eu vou mostrar para vocês o que vocês vão falar. E nós vamos fazer discussão de pactuação de doses e metas. O que a gente vai tentar ao máximo é que os nossos pacientes trans evitem de usar hormônios que não são prescritos. A maior dificuldade são as mulheres trans. Por quê? Porque as mulheres trans podem comprar os hormônios na farmácia, sem receita, porque são anticoncepcionais. As mulheres trans no Brasil adoram o tal do Perlutan, que é injetável, e o Depo-Provera, que é só progesterona. O que é só progesterona, Depo-Provera, não adianta dar, que não funciona. E o Perlutan adianta dar sim, só que em doses muito maiores do que a anticoncepção. Por exemplo, 1 ou 2 vezes por semana a pessoa tem que tomar Perlutan para fazer uma transição. E os homens trans têm uma ideia fantasiosa com essa formulação de testosterona chamada Durateston, que é uma coisa que usam bastante em academia para fazer ciclo, mas que é muito difícil de você ficar dosando esse Durateston. Então a gente tenta não deixar eles usar essas duas coisas assim. Os hormônios que tem muito progestágeno, que é o Perlutan, não tem muito progestágeno, é isolado, mas você acaba dando muito progestágeno para a pessoa. Ah, Rogério, quer dizer que você não dá Perlutan para ninguém? Não, eu dou Perlutan para todo mundo que pede, não é essa a questão. A questão é que eu falo para as pessoas, olha, você está tomando um monte de progesterona aí, cara. Você sabe, tipo, minha filha, você sabe que progesterona é o hormônio de gravidez, então daqui a pouco você está chorando em comercial de pasta de dente aí, não vai reclamar comigo. E o Depo-Provera não, Depo-Provera não serve para nada, sem estrógeno você não vai ter mudança no teu corpo. Então, como é que a gente faz? Tratamento hormonal para homens trans. O alvo desses homens trans são testosterona total entre 320 mil. Cuidar com as unidades, cuidar com os valores de referência dos laboratórios, porque varia muito de laboratório para laboratório. A testosterona tem vários kits no mercado, o laboratório às vezes compra uns kits velhos, uns kits mais modernos e tal, mas esse é um bom número. Você deixar a testosterona da pessoa entre 320 mil é perfeito. Existem 2 tipos de testosterona que a gente prescreve para a transição masculina, que é o ciprionato de testosterona, que famosamente chamam de Deposteron, só precisa lembrar desse nome, o Deposteron. E esse Deposteron você vai usar a cada 3 semanas, podendo chegar até 15 em 15 dias, se você fizer muito exame e mostrar que realmente a testosterona do guri é baixa mesmo. E existe a maravilhosa, um destilato de testosterona, que é a Anibido, que é uma ampola a cada 12 semanas, a cada 3 meses. É bem melhor, é um remédio moderno, ele faz nível estável de uma forma muito mais tranquila. Os níveis de testosterona que a gente dosa no sangue com um destilato é fantástico assim. O Deposteron a gente não tem genérico no Brasil, porque a fábrica que faz o Deposteron, ela faz tão barato que tira todo mundo do mercado, ninguém consegue fazer genérico. Mas a um destilato de testosterona, Anibido, cada ampola custa R$600. Daí tem vários outros um destilato de testosterona. Tem a Ormus, que custa tipo uns R$300, e tem a genérica da Ormus, que é fabricada pela mesma fábrica que produz a Ormus. E essa custa em torno de R$190 por ampola. Por exemplo, no convênio, eu consigo mudar todo mundo para R$190 a cada 3 meses, porque literalmente é 60 e pouquinhos por mês, né? Se você for fazer a conta. Mas no SUS, às vezes nós vamos ter que fazer Deposteron mesmo ainda, que a cada 3 semanas a pessoa tem que dosar e tal, e é isso. E bora para frente. Só tem o detalhe de dosar a testosterona. No Deposteron, você tem que dosar entre as 2 doses. Então, se a pessoa faz de 21 em 21 dias, que é o mais comum, ela vai fazer a dosagem 10 dias depois de uma dose que ela tenha tomado. 10 ou 11.
Já um destilato de testosterona, como ela é muito mais estável, é bem mais tranquila do corpo, ela vai sendo liberada bem tranquilamente do depósito que a gente faz, você pode dosar de 5 a 10 dias antes da próxima ampola. Então, a pessoa fica literalmente 3 meses lá, tranquila, e daí a gente vai dosar isso 5 a 10 dias antes da próxima ampola. Rogério, então por que você não diz que é tudo 10 dias antes da próxima ampola? Pois é, porque a Deposteron se pode ter gente tomando de 15 em 15 dias, daí você tem que dosar no 7º dia, ali no máximo 8º. E faz diferença, tá, pessoal? Você dosar alguém que está tomando de 15 em 15 dias no 7º, 8º e no 10º, 11º. Então, vamos combinar que a Deposteron você vai dosar sempre a testosterona e o estradiol das pessoas na metade, né, do período entre as doses, e a Nebido, que é um destilato, vai dosar de 5 a 10 dias antes da próxima dose. É isso que nós vamos fazer. A única pegadinha para vocês saírem prescrevendo testosterona para todo mundo que vocês quiserem é que a receita tem que ser carbonada, igual a fluoxetina, com CPF seu do prescritor, da pessoa que carimba. Então, você literalmente tem que escrever embaixo CPF e tal, e tem que ter o CID F640. Eu consigo, inclusive, fazer isso no site online do CRM, que tem lá, você coloca lá receita de controlado, anabolizante e tal, e vai ter esses dados que você tem que colocar lá. Eu coloco geralmente na posologia, Dr. Rogério Luz Coelho Neto, CPF e tal, CID-F 640, para não dar problema para ninguém. O site do CRM às vezes dá uns pepinos lá e você não consegue prescrever. Mas isso é testosterona. Rogério, mas isso... Não, cara, é isso. Qualquer homem trans do mundo está nesse esquema de tratamento. Ou ele está usando cipionato de testosterona ou um destilado de testosterona. É isso. Ah, mas isso... Não. É só isso que o homem trans precisa para fazer a transição. Qualquer outra coisa é magia negra e não tem em protocolo. Ah, mas eles falaram em finasterida. Não, velho. Você não vai dar um remédio que bloqueia a testosterona só porque está caindo o cabelo da pessoa. Você quer ser homem, você vai ter que arcar com os problemas de homem. E problema de homem é ficar careca. Lamento. Tá? Todos nós ficamos e é isso. Ah, mas e se eu tomar finasterida, não vai parar de cair o cabelo? Sim, mas vai parar de fazer a transição também. Você está bloqueando a testosterona, está jogando dinheiro fora. Então, só tem isso que vocês estão vendo nessa tela para o homem trans. Não tem mais nada. Não existe mais nenhuma coisa que você precisa saber para dar testosterona para o homem trans. A sua receita tem que ser carbonada com CPF e ter o CID F640 no final. E é isso, cara. É Nebido genérico de 12 em 12 semanas e Deposteron a cada 3 semanas. E boa! Você pode dar 2 caixas de qualquer uma dessas testosteronas. Tem farmácias que não vendem 2 caixas do Deposteron. E você avisa isso ao seu paciente. Tem farmácia que não vai te vender 2, mas tem farmácia que vende. Existe uma determinação da Agência Nacional de Saúde dizendo que a farmácia pode vender 2 caixas. Mas isso é uma determinação, eles não precisam fazer, tá bom? O que mais? É isso? É isso. Isso é a saúde do homem trans. É pau, é testosterona, é dosar e tá no alvo. Volta daqui a 6 meses, se você estiver usando um destilado de testosterona, toma aqui 2 receitas. E a mulher trans? Bom, a gente precisa daí, a mulher trans, veja que o homem trans só tem um hormônio que eu preciso dosar, só a testosterona. O alvo tem que estar em 320 a 1000. E a mulher trans, a testosterona tem que ser abaixo de 50 e o estradiol tem que estar entre 100 a 200. E como é que a gente atinge isso? A gente atinge isso fazendo ciproterona de 50 a 100 ou espinolactona de 100 a 200. Como assim, Rogério? Por que a espinolactona está fazendo isso? Pois é, a espinolactona é um excelente bloqueador de testosterona. É por isso
que os seus pacientes em insuficiência cardíaca com altas doses de espirulactona fazem peitinhos, sim, e ficam broxa, porque você está dando um monte de bloqueador de testosterona deles. Mas, Rogério, e daí? Daí o quê? Daí é isso. Você está fazendo isso. Você tem que decidir com o seu paciente qual que é a melhor solução. Vai na mastologia para tirar a ginecomastia? Vai dar testosterona repor para esse velho? Vai dar Viagra? Mas a espirulactona é que está fazendo isso, meu queridos, minhas queridas. Então, a gente bloqueia a testosterona com um desses dois bloqueadores de testosterona e a gente dá estradiol para você virar mulher. É isso. O hormônio feminino se chama estradiol. A gente pode de 2 a 10 miligramas por dia. Eu não tenho paciente, mulher trans, que precisou de mais de 6 miligramas por dia. Eu não tenho, nunca vi na vida. Mas na literatura falam em ir até 10. Ah, tá bom. E de quanto em quanto tempo eu doso esses hormônios para saber o nível? De 3 a 6 meses. É tempo. Você precisa dar tempo para as pessoas, beleza? E acabou. É isso. Os hormônios trans. Não tem mais nada. 2 slides da minha aula e vocês resolvem teus hormônios trans. Ciproterona e estradiol compra sozinho na farmácia. Você pode mandar manipular. E tem estudos muito recentes, desse ano inclusive, que mostram que depois de estabilizado, você provavelmente consegue deixar a ciproterona tão baixo quanto 5 a 10 miligramas que a testosterona não volta a subir. Então, daqui a pouco, a gente vai estabilizar os pacientes trans e vamos baratear ainda o tratamento, botar uma ciproterona de 10 para a pessoa. Pessoal, acabou. Era isso que tinha que falar sobre o tratamento. O que nós temos que cuidar com os estradióis? Que os estrógenos conjugados, o Premarin, essas coisas, não aparecem no exame. Você pode usar? Pode usar. Só que não precisa ficar dosando estradiol daí mais. A pessoa vai te dizer, eu estou me sentindo muito bem, eu estou vendo mudança corporal e tal. E a outra coisa é que o etinilestradiol, que é o nosso ciclo 21, é o estrógeno que mais aumenta o risco de tromboembolismo nos trans. Então, se a gente puder evitar o etinilestradiol ciclo 21, a gente evita. Rogério, e se não puder? O duro é que o etinilestradiol é muito pouco. Ele é pouco estradiol no corpo da pessoa. Então, ele demora um pouco para fazer efeito, tá? Mas as pessoas tomam o que elas podem, às vezes, tomar. Então, quais protocolos que a gente segue? A gente segue essas normas de atenção à saúde das pessoas trans com variabilidade de gênero da Associação Mundial de Profissionais para a Saúde Transgênero, que é esse WPAT lá em cima. Esse é um protocolo completamente em português, mas... Desculpa. Perdi o slide aqui. Calma. Vai dar tudo certo. Dedo gordinho. Então, existe um protocolo, você pode procurar na internet, Protocolo Trans São Paulo, que foi feito agora, em 2020, 2018. E esse é o protocolo em português mais atualizado. Ele usa até algumas tabelas desse NPAT, mas ele é um protocolo mais atualizado e tem a ver com a nossa realidade. Fala de Perlutan, que no protocolo internacional não fala e tal. Então, recomendo muito que, se vocês forem estudar alguma coisa, e é um protocolo bom porque ele é da saúde trans, ele não é só de hormonioterapia. Então, tem muita coisa de assistente social, tem muita coisa sobre fono, tem muita coisa sobre psicólogo, que o psicólogo, fono e assistente social vão dar uma olhada e vão ler e vão entender várias coisas que vão ajudar na sua prática, beleza? Esse não é o que vocês estão vendo aqui, esse é o protocolo que eu não coloquei aqui, mas que é o protocolo, se você digitar, vou até digitar aqui, Protocolo Trans São Paulo. É o primeiro que aparece, só para vocês verem que eu não estou mentindo. É esse daqui, ó. Então, bom. Aí,
Protocolo para atendimento de pessoas trans travestis no município de São Paulo. Esse protocolo é fantástico. Julho de 2020, super atual. Vale super a pena dar uma olhada, tá bom? Foi feito com um monte de gente e, ó, tem saúde bucal, saúde sexual reprodutiva, saúde mental, população em situação de rua, população... Cara, é um baita protocolo. Super vale a pena ler esse. Se vocês forem ler só um documento, leiam esse. É grande, não é um protocolo pequeno, ó. Mas tem de tudo. Até o termo de consentimento livre esclarecido para o uso de testosterona, termo para esclarecimento para o uso de estrógeno antiandrogênico. Então, pessoal, é um protocolo muito, muito massa. Vale a pena dar uma lida. Em especial o pessoal da multi, a enfermagem, a psicologia, a odonto, assistente social. Tem contextualização, tem conceitos básicos, tem sobre os direitos, como é que funciona, como é que não funciona. Vale super a pena. Eu recomendo muito, muito, muito esse protocolo de São Paulo. Então, vou voltar lá na minha apresentação. Mas, protocolo de São Paulo vai ter... Vamos lá, espera um pouquinho, Rogério. Aí, deu certo. O protocolo de São Paulo vai usar algumas coisas dessas normas de atenção à saúde da pessoa trans com probabilidade de gênero internacional. Por quê? Porque o estudo já está feito, brother. Por que a gente vai recriar, né, a roda? Então, por exemplo, ó, os efeitos colaterais ou os riscos associados ao uso de hormônios feminilizantes e masculinizantes. Feminilizantes, o que tem que tomar mais cuidado? Doença tromboembólica venosa. Então, nós temos que falar para nossas meninas trans, para as nossas travestis, para as pessoas que nasceram sem útero e tomam o hormônio para se feminilizar, que o maior risco é a doença tromboembólica venosa. E esse risco é aumentado em várias vezes. Por exemplo, você tem um risco basal, a mulher cis, mulher que nasceu mulher, tem um risco basal, sei lá, de 0,6% ao ano de ter uma trombose. Sem nada, sem nenhum anticoncepcional. Se ela toma anticoncepcional, esse risco é aumentado 8 vezes. Se ela engravida, esse risco é aumentado 12 vezes. Se ela fuma, esse risco é aumentado em 35 vezes. E se ela fuma grávida, ela é aumentada em 42 vezes. Então, você vai dizer para a pessoa que está tomando hormônio para feminilizar que, se você fumar, você corre um risco muito grande de ter uma doença tromboembólica. Você vai ter um derrame, vai ter um infarto, vai ter uma trombose. Um TEP. Então, para com esse negócio. Não invente moda. Você tem que parar de fumar. Cálculos biliares dão mais em quem? Dão mais em mulheres. Então quando você toma hormônio feminino, você vai ter mais cálculo biliar. Enzima hepática elevada tem a ver com os hormônios. Aumento do peso tem a ver com a redistribuição de gordura corporal, que a gente vai ver daqui a pouco. E aumento da quantidade de gordura no sangue, que ao você está ganhando peso, você vai ter aumento da quantidade de gordura no sangue. Isso daqui é provável que aumente o risco de você. Então, nós temos quase certeza de que esses riscos são aumentados porque você usa o hormônio. Do lado masculino, você tomar testosterona, o principal risco se chama policitemia, que é aquela doença que as pessoas falam que engrossa o sangue. Você vai ter maior produção de hemácias pela sua medula óssea. E as hemácias normais, não vai ter muita alteração nessas hemácias, não. Mas você vai ter mais hemácias. Se você estiver perto de 18 de HB, 18,5, você está na hora de dizer para a pessoa que ela vai ter que segurar a onda um pouco na testosterona. Como que eu melhoro isso? Eu melhoro isso fazendo atividade física aeróbica extenuante. Você tem que literalmente queimar hemácias para que você diminua essa policitemia. A outra solução é doar sangue, mas
o paciente transmasculino tem que dizer que está sem testosterona por 6 meses para doar sangue. Rogério, mas como assim dizer que está sem testosterona? Cara, a gente deixa eles em nível de testosterona fisiológico. Tipo, tem homens andando na rua com mais testosterona do que os meninos trans que eu trato. E o homem pode doar sangue, mas os meus meninos não podem doar pela mesma testosterona? Então, assim, fica uma semana sem tomar testosterona, vai lá e diz que você está 6 meses sem. Você doa sangue 2 vezes por ano, você combate essa policitemia também. Se o Brasil fosse um lugar um pouco mais sério, ele poderia ir lá e fazer sangria no posto de coleta de sangue, que seria o mesmo tratamento para quem tem hemocromatose. Você literalmente faz sangria e joga fora o sangue do cara. Também acho isso meio absurdo, porque você está literalmente jogando fora o sangue mais poderoso do que a gente... Mas vai, fala lá. Ou seja, você vai dizer para o seu paciente que ele tem que ficar 6 meses sem tomar testosterona e ir lá doar sangue para diminuir essa policitemia. O hormônio masculino também, o risco aumentado de aumento de peso, mas dessa vez de massa magra, enquanto o aumento de peso do feminilizante é de gordura, ou do masculinizante é aumento de peso da massa magra. Vai ter acne. Eu só sei que as pessoas estão tomando hormônio há muito tempo quando elas começam a ter acne. Vai ter calvície, sim, algum grau de calvície todo homem vai ter. E aumenta o risco da apneia do sono por causa do engrossamento de algumas estruturas de laringe. Mas não é do gogó, não vai aparecer gogó nas pessoas. Daí tem provável aumento do risco cardiovascular tomando estrógeno para quem toma fertilizante, e pode ser que aumente o risco de hipertensão, hiprolactinemia ou prolactinoma, e enzimas hepáticas elevadas, hiperlipidemia e tal. Também, vamos lá, calma, aí. É raro, mas pode aumentar o risco de diabetes tipo 2 quem está tomando hormônio feminino, mas também vai aumentar o risco de ter diabetes tipo 2 quem está tomando hormônio masculino. Não, sei lá. Doença cardiovascular, e o principal aqui que pode acontecer é a desestabilização de certos transtornos psiquiátricos. Então, o que isso acontece? Todo mundo que vai tomar testosterona que esteja fazendo tratamento mental ou esteja necessitando de tratamento mental, o profissional de saúde mental tem que saber que há uma chance pequena, mais significante, de que tomar testosterona, principalmente nos primeiros 2 a 3 meses, pode desestabilizar um pouco esses transtornos. Então, aumenta a ansiedade, aumenta a impulsividade, tipo assim, a pessoa tem 40 anos e vira um garotinho de 17 de novo, sabe? Fazendo um monte de bosta, querendo comer todo mundo, essas coisas assim. É isso, dar testosterona para as pessoas gera virar garoto, piada e bosta de 17 anos, não tem o que fazer. A maioria se comporta super bem, aceita e tal, refere-se essa ansiedade nos primeiros meses, mas depois toca a vida. Mas tem uns que congelam lá na puberdade. O que não aumenta o risco, ou a gente não tem evidência que aumenta o risco, é hormônio feminizante câncer de mama. Então, mamografia para mulher trans é com que idade? Com a mesma idade alvo da mulher cis, 50 anos. E os hormônios masculinizantes não aumentam o risco de perda de densidade óssea, então não é para ficar fazendo densitometria óssea nas pessoas. Não se faz densitometria óssea no trans de forma nenhuma. Mas lá, eu tive um paciente essa semana. Mas lá na Paraíba, onde eu fazia o acompanhamento, eu fazia densitometria óssea a cada 3 anos. Eu falei, não, ridículo, não faz, isso é louco, não tem que fazer. Também não aumenta o risco de câncer de mama, e é por isso que a gente não consegue a mastectomia, nem câncer cervical, nem de ovário, nem uterino, e é por isso que não fazem histerectomia de rotina nos pacientes trans. Histerectomia, eu estou com dificuldade até no convênio de conseguir. Tipo, as pessoas vão nos GOs, e eu recebi uma carta do GO dizendo não opero pessoas trans. Falei, que massa. Então, assim, nós temos os efeitos esperados dos hormônios feminizantes. Isso daqui serve para tirar da cabeça das pessoas as ideias fantasiosas. Então, o efeito está aqui
em branquinho na sua coluna da esquerda. O meio é o início esperado, quanto tempo que começa a notar a diferença. E o da direita, mais escurinho, é o máximo efeito esperado, quando que fica bom. Então, por exemplo, a distribuição da gordura corporal começa em 6 meses, em 5 anos, o homem que veio para o consultório do médico e começa a tomar hormônio e está fazendo a transição para o seu gênero de alvo, que é mulher, ele vai começar a ter uma redistribuição da gordura e ele vai ter uma forma de pera ou violão, enquanto o homem cis tem forma de T ou triângulo invertido, ombros largos e cintura mais fina. Diminuição da massa muscular e força começa em 6 meses, em 2 anos para ficar bom. Diminuição da oleosidade da pele, melhora da acne, começa com 6 meses. É desconhecido porque é genético, tem gente que tem acne pro resto da vida, mas, mulheres inclusive, né? Mas melhora muito a pele depois de uns 6 a 1 ano de tratamento. Diminuição da libido, esperado, porque a libido tem muito a ver com a testosterona. Então, as pessoas que estão tomando hormônio para serem femininizadas, elas têm diminuição da libido, é normal e é esperado, começa com 3 meses e em 2 anos tem uma libido. E uma mulher que está tomando hormônio leve, que diminui a libido leve, assim, vai ter uma libido dessa. Diminuição das ereções espontâneas, a maioria adora isso, quando o pênis para de ser funcionante, começa com 3 meses, em 6 meses há uma diminuição importante. E a disfunção sexual masculina, tipo, você não ter mais ereção peniana. Varia muito das pessoas, mas pode ser 100%. Você pode perder muito disso. E aí vem um problema sério. Eu tenho muitos pacientes travestis que são profissionais do sexo. E quando eu mostro isso para elas, eu digo, teu pênis não vai mais funcionar. Essa é a esperança. Não, doutor, mas eu preciso dele para os clientes, né? Eu trabalho com sexo e eu preciso deles para os clientes. Então, é cirurgia. Só um pouquinho, pessoal, que o meu celular está todo... Oi, desculpa. Essas coisas de quem deveria estar no posição. Então, cara, daí essas pessoas que trabalham com sexo, travestis, os clientes dela querem que o pênis tenha ereção. Então, as pessoas às vezes têm que não tomar hormônio feminilizante e fazer só as cirurgias estéticas mesmo, enfim, para ficar com cara, né, com peitão e bundão, e daí começa a aumentar o nível de silicone industrial usado e tal. Crescimento mamário, de verdade, funciona. 6 meses a 3 anos para ficar bom. Fica bom quanto, Rogério? Fica do tamanho que a sua mãe tinha
no final da puberdade, lá com 17, 18 anos. Essa é a previsão. Ah, massa. Então é isso. Diminuição do volume testicular. Começa 6 meses, com 3 anos os testículos ficam no tamanho de passas. Nossa, Rogério, sim, passas. E há um incômodo nessa involução testicular. Às vezes dor, às vezes sensibilidade e tal. Diminuição da produção do esperma é variável, mas não conheço ninguém que esteja tomando hormônio há mais de 2 anos que tenha esperma ainda. Perda ou crescimento desacelerado do pelo corporal ou facial. Começa com 12 meses a ver diferença. Acima de 3 anos para parar de fazer a barba. Mas eu vou ser bem sincero para vocês. Essas pacientes trans dificilmente não fazem laser, porque o laser fica muito bom. Porque você faz laser tomando hormônio, você para de crescer a barba e a barba não precisa ficar com aquela cara de quem acabou de fazer, né? Então, as pacientes trans geralmente conseguem, principalmente a barba, elas pagam para fazer com laser. Calvície de padrão masculino, as entradas, né? E o franciscaninho ali em cima. Sem rebote, quer dizer o seguinte: o que você já perdeu na vida, você não vai ganhar de novo. Então, com 1 a 3 meses, você começa a ver que está começando a diminuir a rapidez com que o cabelo cai, e que com 2 anos, geralmente, para de cair cabelo. Ah, Rogério, mas se eu já for calvo, existe remédio para calvície que funcione? Bom, eu sempre digo, se existisse remédio para calvície que funcionasse, alguém perdeu um prêmio Nobel, né? Porque você olha os médicos, você olha os dermatologistas, são tudo calvo também. Mas tá bom, fazem aquelas michotes. Só que não pode tomar pela boca. Você vai só passar. Porque senão eles querem começar a dar finasterida para os meus pacientes e atrapalham toda a transição da minha testosterona. Desculpa, eles querem começar a dar finasterida para os pacientes e, eles já não têm testosterona, o que está querendo bloquear, entendeu? Tipo, é ridículo isso. Mas tá bom, vai. E efeito masculinizante. Então, veja, pessoal, que é isso só que a ciência promete para as pessoas que querem ser mulher. As pessoas que vêm, eu sou mulher, doutor, me dê hormônio para eu adequar o meu fenótipo, o meu corpo, ao que eu realmente sou por dentro, elas vão ter que viver com isso daqui. Não existe mágica. Não está escrito ali que a pessoa vai baixar estatura, não está escrito ali que vai sumir o pomo de Adão, não está escrito ali que vai encurtar a mão das pessoas, não está escrito ali que a sua unha vai melhorar. Não está escrito isso. Está escrito, essa é a promessa da medicina da ciência para o paciente transexual feminino. Essa é a promessa. E isso, 95% das pessoas já se satisfaz. Se a pessoa quiser mais peito, ela vai ter que fazer operação. Mas isso também tem na mulher cis. Se a pessoa quiser mais bunda, ela vai ter que pôr silicone. Mas isso também na mulher cis. Então, assim, 95% das pessoas se adequam a isso. E tem 5% das pessoas que não aceitam de jeito nenhum que é só isso, que é possível, que eu quero fazer mais. Mas esses são os 5% das pessoas que têm ideias fantasiosas sobre a vida, né? E as pessoas têm isso mesmo. É a mesma coisa que o diabético que quer rezar até parar de tomar insulina. É possível? É possível, mas a gente promete? Não, a gente não promete. E o masculino, o efeito é aumento da acne. Começa com 6 meses, em 2 anos eu falo para todo mundo que você vai ser chamado de choquito na rua, igual qualquer guri com 16, 17 anos. Crescimento do pelo facial e corporal, muito importante para eles. Começa com 6 meses, em 5 anos a maioria fecha a barba. Alopecia androgênica começa acima dos 2 meses e varia com a tua genética. Se você tiver uma genética bosta, você vai ficar bem careca. Aumento da massa muscular e força, sem academia. Começa com 2 meses, em 5 anos você vai ter uma constituição muito mais masculina, com o T invertido, com o T ou o triângulo invertido. Você ter ombros largos e cintura mais fina. Ah, doutor, e se eu for puxar ferro? Se você for puxar ferro, eu falo para eles assim, se você for puxar ferro, você vai ser a inveja da academia.
Porque os teus amigos lá na academia, os maromba, eles não suportam a quantidade de testosterona que a gente dá para vocês. Eles não suportam. Eles, por exemplo, conseguem um decilato de testosterona e usam assim, tipo, microdoses para fazer bomba. E a gente dá a ampola inteira. Então, assim, o homem trans que faz academia vira um monstro. É impressionante a mudança corporal que eles conseguem fazendo academia direitinho. Redistribuição da gordura corporal, perde aquelas gorduras localizadas no culote, nos peitos e tal. Começa com 6 meses e em 5 anos perde mesmo. Eu tenho pacientes trans que não conseguiram fazer mastectomia ainda, que tem seios em pêndulo mesmo. Igual aquelas velhas, 50 anos menopausada. As velhinhas de 100 anos de idade, aqueles peitos que chegam quase até o umbigo mesmo. Seios em pêndulo, porque some a gordura corporal nessas regiões. É impressionante o quanto a redistribuição da gordura corporal faz diferença. O fim da menstruação, eu não conheço nenhum paciente trans masculino que tomou 2 doses de testosterona e continuou a menstruar, nenhum. O aumento do clitóris, começa com 6 meses, em 2 anos ele vai ter um clitóris. Ah, Rogério, mas que tamanho que é? Porra, não é um neopênis, né? Não vai ter 10 centímetros. Mas ele vai ser expressivo. O clitóris chega a ser uma coisa assim que é muito importante para eles do ponto de vista de suas satisfações sexuais. A atrofia da vagina, como as mulheres menopausadas, elas vão atrofiando a vagina com o tempo. Começa com 6 meses, em 2 anos, atrofia total da vagina, se a pessoa não tem sexo penetrativo. Ah, Rogério, mas quer dizer que tem homem trans com sexo penetrativo? Ué, tem, ué. Uma coisa que a gente... deixa eu só terminar o engrossamento da voz. O engrossamento da voz começa com 12 meses, em 2 anos a voz engrossa de verdade. Eles passam até pela quebra da voz da adolescência, sabe? Quando eu adolescente falo tudo assim, é isso, eles passam por essa fase, é bem engraçado. Eu digo, tá virando adolescentinho e tal. E é isso aí. É bem engraçado eles passarem por isso e ficam com voz grossa, voz bem mais masculinizada mesmo. Então, cara, deixa eu... Você pode ter esse número aqui, mas entra na internet e vê. Então, eu acho que é uma correria. Eu vou deixar disponível esse slide para vocês, mas, assim, meu slide é desnecessário se vocês baixarem o protocolo de São Paulo lá. O protocolo de São Paulo tem todas as doses, como é que aplica, se aplica na bunda, aplica na perna, autoaplicação. Tudo tem lá no protocolo de São Paulo. Vale muito a pena ter esse protocolo se você vai lidar com alguém trans. Então, eu acho que tem 2 grandes problemas para o atendimento trans. Assim, se a gente passar do problema maior, que é o acesso, né? É o acesso, é o trans saber que ele pode chegar em qualquer posto de saúde do Brasil e dizer: o meu nome social é Joana, não João. E esse nome social tem que ser obedecido. Não importa se ele tem cara de mulher ou não tem. O trans pode chegar em qualquer lugar do Brasil e dizer: eu quero que o meu nome social, a partir de agora, seja João. Ele não precisa trazer documento, é uma escolha pessoal dele. Se vocês quiserem, vocês podem fazer ele assinar no prontuário alguma coisa, essa troca de nome, mas não precisa. Ele tem que ser tratado como Joana ou João, sei lá, ou da forma que ele escolher. Essa é a primeira coisa. O acesso tem que ser dado. A segunda coisa é lembrar que todas as profissões da saúde, todas fazem juramentos que contêm dentro do seu juramento ética e humanização. Então, não é só porque o paciente não veste a mesma roupa, não trata-se do mesmo jeito, não se coloca da mesma forma perante a sociedade, não tem a mesma religião que você pode desrespeitar o paciente. Lembre que eu falo muito isso, que o paciente é que nem torcedor. Se você chega no consultório médico com a camiseta do Coxa e o médico for atleticano, o médico tem que tratar igual. Então, a gente tem que começar a entender no Brasil que direito é direito. Não é direito se eu quiser que seja direito. Então, o trans tem que ser tratado com os pronomes certos. Dona Laura,
o que você acha de fazer isso, isso, isso? O que a senhora pensa? Você sabe, ela, a sua dor de cabeça. Ah, Rogério, mas porra, às vezes escapa. Às vezes escapa mesmo. E daí você tem que falar isso para a pessoa. Olha, desculpa desde já, eu estou começando agora esse negócio de tratar trans, às vezes os meus pronomes vão se embaralhar, mas não se preocupe, você me corrija sempre que você precisar. Irrita a pessoa, mas pelo menos você está se desculpando. Pessoal, o SUS é laico, né? Ah, mas a religiosidade diz, foda-se o que a religiosidade diz. O SUS é laico. Não está gostando? Pede a conta, pede exoneração. Vá trabalhar no particular, você pode trabalhar só com quem você quiser. Mas o SUS é laico. A segunda coisa é o paciente para hormonioterapia não é o paciente que quer o hormônio, é o paciente que está pronto para o hormônio. É você explicar para o paciente que ele tem toda uma transição social para começar, pelo menos começar, para daí começar o hormônio. E a terceira coisa que eu vejo muito é o tabu com, ai meu Deus, e se eu der hormônio errado? Não tem erro, cara. São 3 hormônios. É tipo 2 hormônios feminilizantes e 1 hormônio masculinizante. Não tem erro. É moleza fazer esse tratamento hormonal para os pacientes. E muda a vida das pessoas. Tanto dos pacientes como das pessoas à volta dos pacientes. Então, eu acho que com essa introdução que eu dei aqui bem rapidinho para vocês, né? Já estamos mais de hora aqui, mas é bem rapidinho. E com o protocolo de São Paulo em mãos, eu acho que tem tudo para voar, cara. Não vejo problema nenhum. E eu acho, sinceramente, que o transexual tem que ser tratado na APS, que é onde a gente sabe dos problemas sociais onde ele vive, que é onde a gente sabe a barra pesada que ele tem que passar por morar onde ele mora, é onde a gente às vezes conhece a família do sujeito e pode tentar ajudar. E não esse negócio de, vai para o lugar lá em São Paulo. Não, cara, eu acho que é a gente que tem que resolver isso mesmo. Beleza? Então era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar aí, que a gente está aí à disposição. Pedro. Vamos lá, que já surgiram algumas perguntas aí, Rogério. Vamos ouvir o pessoal. Pode falar lá, Pedro. Boa tarde, gente. Boa tarde, Rogério. Tudo bem? Vocês estão me escutando bem? Sim, pode falar. Certo. Queria agradecer pela aula, Rogério, mas eu acho que a dúvida que eu queria tirar é mais uma questão mais organizativa do serviço. Se vocês têm, por exemplo, no serviço do ambulatório vinculado psicólogos, outros tipos de profissionais, a vinculação, ou a princípio, mais a equipe médica, como funciona essa organização do trabalho em relação ao atendimento? Então, Pedro, lá no CEPAT do Estado, as psicólogas é quem fazem o acolhimento dos pacientes, né? Então, elas vão lá e fazem o acolhimento inicial e vão acompanhar o paciente vai ter uma endocrinologista lá que, como eu falei no começo, treinada por mim, inclusive, para fazer hormonioterapia. Aqui no meu ambulatório piloto em Curitiba, sou eu, as residentes de medicina, e se o paciente precisa de psicólogo, a gente põe ele na fila de espera do SUS mesmo, porque, afinal de contas, ele é gente, né? Essa é a grande sacada que a gente quer trazer para vocês. Que é tipo assim, tudo é difícil, né, Pedro, se a gente não conhece. Então, por exemplo, quando alguém vem, você é recém-formado, usando insulina e você não conhece, é foda manejar esse paciente. Tipo, porra, como é que eu vou manejar essa insulina e tal? Mas a gente aprende, vai fazendo uns cursos, pega uns livros e tal, sabe como é que eu estou falando? Na psicologia, na odonto, na assistente social, eles também vão ter alguma dificuldade nas questões inerentes ao paciente trans. Mas eu não vejo, e eu converso muito com as minhas psicólogas amigas lá no CEPAT,
assim, a ansiedade do paciente trans é uma ansiedade de ser humano, né? Então, assim, não tem por que você dizer que tem que ser uma coisa especializada para que o paciente, enfim, saia dessa, né? O que eu acho que a gente tem que fazer aqui na psicologia, e daí talvez o pessoal lá enfim, da gestão veja o quão possível é começar a pensar nos ambientes de formação de psicólogo, né? Nas faculdades, cara. A gente tem muito mais faculdade de psicologia em Curitiba do que de medicina. Então, por exemplo, por que não dar esses telefones, esses endereços para os pacientes, entendeu? Ó, a minha psicóloga aqui em Curitiba está demorando um mês para fazer a primeira avaliação. Você está em crise. Cara, tá aqui, ó, papel do monte de psicólogo aqui, das escolas, você vai lá, dá uma ligada e tal. Então, Pedro, eu não vejo a necessidade de você fazer só vamos atender trans quando a gente abrir o ambulatório, sabe? Como, Pedro? Eu acho que é uma barragem desnecessária. É óbvio que você vai precisar de apoio psicológico. Mas, cara, a gente nas unidades de saúde atende saúde mental também precisamos de psicólogo. Eu acho que essa demanda é mais ou menos parecida, entendeu? De tipo, mas não sai nunca. Porra, tá foda, né? Tá foda, os nascos estão sendo cortados, né? Aquela coisa, né? Nós estamos no governo que a gente escolheu e dá uma saudade do barbudo, mas, né? Não podemos falar isso muito alto e tal. Mas é o que a gente tem. Eu acho que os recursos que a gente tem são suficientes, sabe, Pedro? Uma necessidade maior, é óbvio que você vai usar um CAPS, entendeu? O paciente tentou se matar e tem a ver com o gênero dele. Porra, foda manejar sozinho na unidade de saúde isso. Então vai no CAPS. Ele precisa de psicoterapia, mas não é uma urgência. Vamos botar na fila do SUS e vamos entregar para ele os telefones das clínicas das faculdades, ver se ele consegue algum esqueminha lá dentro e tal. Entendeu? Eu acho que a gente consegue burlar isso no bom sentido, no sentido de ser advogado do nosso paciente. Mas, literalmente, eu tenho um e-mail que os residentes entram, olham a cada 2, 3 dias, e eu estou pegando paciente de vocês, de Pinhais, de Piraquara, de 4 Barras e tal, e eu estou fazendo ali a mesma coisa que vocês podiam fazer na unidade de saúde de vocês, entendeu? Eu digo quando que tem que fazer exame, entrego ao paciente e digo, vai falar lá com o teu secretário de saúde, às vezes quando a cidade é muito pequena, mas vai falar lá no teu posto para marcar na data certa o exame e tal. Então, eu não vejo essa dificuldade. Eu acho que é uma questão de você abrir o olho para essa população, mostrar que você tem a competência mínima para atender. Olha, vem aqui e a gente vê o que a gente faz. Nem que eu tenha que te dizer, vi aqui teus hormônios, não sei direito, vou mandar um WhatsApp para um professor meu e tal, ver o que a gente pode fazer por você. A gente dá um jeito, entendeu? Então, eu acho que a organização, a gerência de um ambulatório não é tão necessária. Eu acho que é mais como se fosse assim um programa de hiperdia, sabe? Você saber que tem que mais ou menos existir, mas você não precisa fazer ele daquele 100% como está escrito na lei, porque a gente não vai ter perna. Beleza? Eu acho que o Val Lambert. Val, ainda está com a mão levantada aí ou... Rogério, eu não sei o que aconteceu com a Val, a gente vai tentar liberar o áudio dela por aqui. Pode ser, não tem problema. Ou você pegar o áudio dela, ou escrever ali, pode mandar aí. Eu vou ver aqui. Enquanto isso, Rogério, mandaram uma pergunta aqui para mim, bem pontual. O paciente trans, ele não pode fazer mastectomia pelo SUS? Não é essa indicação? Não é isso. É assim, a gente não tem prestador no momento em Curitiba, né? Então, por exemplo, eu sei que eles estão montando no ambulatório de GO do HC esse serviço. Já contrataram a mastologista, eu conheço ela, eu sei o nome da pessoa, mas, por exemplo, você me pergunta, mas estão fazendo cirurgia? Não me parece, sabe? Mas não é que não possa ser feito. Inclusive, se você for olhar lá o hall de
quanto que a prefeitura recebe, ou o serviço recebe, por atendimento do trans, eu literalmente, trabalhando com uma psicóloga 8 horas por dia, eu pago essa psicóloga, porque um dos maiores valores de consulta de psicóloga, cirurgia, é da população trans no rol do SUS. Então, até a consulta médica, eu acho que era assim, tipo, uma coisa de R$ 86, R$ 87 reais por paciente por consulta. Cara, melhor que convênio, entendeu? Então, assim, é uma questão de você se credenciar. O problema é que nós estamos há 4 anos num governo que não credenciou nenhum ambulatório trans, né? Tipo, 0. Então, tem a sacada da política aí no meio e tal, mas há uma pressão da comunidade LGBTQI+, de esses ambulatórios serem pulverizados nas cidades. Então, vocês vão ver que logo no futuro, acho que ano que vem já, o Ministério Público vai começar a exigir isso, porque é uma pressão muito grande do ambulatório. Então, vai exigir que vocês tenham saída para Masté, vai exigir que vocês tenham saída para Listeré, vai exigir que vocês tenham saída para consulta, porque também é foda, né? O paciente vir, sei lá, de Londrina ser atendido no CEPAT em Curitiba. Tem essas coisas foda, né? Então, o paciente não aceita isso. Como assim eu tenho que ir até Curitiba e tal? E assim, essa centralização que o Estado fez e não mudou nesses últimos 2 anos e tal, que ninguém mais pode prescrever remédio de graça a não ser o Estado, e eles vão se apertar, porque a comunidade está começando a fortalecer lá. A Adriana perguntou, qual o fluxo de encaminhamento em nosso município? Bom, Adriana, eu realmente não vou saber te explicar, eu acho que eles vão explicar melhor para você, mas é um encaminhamento para o CEPAT, né? Só que o CEPAT é o único serviço do estado inteiro e está superlotado. Nós temos fila de espera de 1 ano e meio, 2 anos lá no CEPAT. Eu tenho um ambulatório piloto em Curitiba que eu atendo todo trans que me manda e-mail. Eu posso disponibilizar o e-mail depois e tal, mas eu acho que é uma coisa que nós logo vamos ter que começar a pensar que é que nem antigamente o HIV, sabe? O HIV só era tratado nos COA. E agora vocês sabem que tem que ser tratado na unidade de saúde e pronto. Se você não sabe, você vai ter que falar com o teu gestor, olha, eu não tenho domínio nenhum do HIV, nós vamos ter que montar treinamento para você e tal, porque o protocolo é para APS já. E eu acho que nós estamos bem perto da transexualidade vir para APS. Então, eu acho que é uma hora bem boa da gente ter essas reuniões, da gente ter essas conversas, enfim, ou de eu me propor a ficar, ou treinar algum de vocês, ou a gente fazer um matriciamento quando precisar e tal, porque a coisa vai apertar. Eles vão querer vir para a APS porque é uma sacanagem eles terem que se deslocar tanto assim para receber uma receita, por exemplo. É isso. Mas o fluxo do CEPAT existe, é só talvez o gestor conversar com a Secretaria de Saúde, ver como é que funciona lá o fluxo, mas é regulado no Estado. É que nem como se fosse, sei lá, cirurgia cardíaca no município. Tem algum fluxo com regulação e tal, e que funciona. Oi, Rogério. É isso mesmo, Adriana. A gente tem uma fila, né? A fila chama processo transexualizador. Então, é só inserir na fila da regulação, que daí, hoje a gente sabe que demora um pouco para chegar até o local, mas chega. Mas a nossa intenção é começar mesmo na atenção primária, né? Por isso que a gente está começando hoje. Rogério, então, se o pessoal não tiver mais nenhuma pergunta, se quiserem mandar ainda, dá tempo. A Val, ela falou que a internet dela está ruim, mas ela só pediu para agradecer a palestra, Rogério, fala que porque ela passou por todo esse tratamento, por toda essa fase, e para ela foi bastante significativo a gente discutir isso. Ela queria só agradecer e falar que está à disposição para quem quiser conversar sobre isso também. Isso, e o pessoal pode sentir à vontade, você pode colocar meu WhatsApp como matriciador, não tem problema nenhum, e daí se a gente vê que os casos começam a ficar um pouco mais complexos, a gente passa para atender ali no ambulatório aqui, mas eu garanto para vocês, não é... Olha,
o processo transexualizador em si, a parte hormonal, de exames e tal, é tão fácil quanto o hipotiroidismo, sabe? Você só tem um hormônio, você só tem que dosar aquele troço e ir acertando com o passar do tempo. É isso, cara. Não... É tão fácil quanto tratar hipo. É bem moleza, vocês vão ver que não tem muito o que fazer, sabe? Tipo, é aquela coisa, é a mesma coisa. Sabe? Arrisca o hipotiroidismo dá mais problema que o processo transexualizador. Muito bom, Rogério. Muito obrigado aí pela disponibilidade também. Com certeza a gente vai te aturar mais. E o processo natural acho que é esse, né? E a gente precisa mesmo trazer isso para a PS também, fortalecer nossa PS nesse sentido, né? Muito obrigado. E só lembrar o pessoal de quem não colocou o nome ainda no chat, colocar para a gente poder fazer certificação depois e fazer nosso controle aqui. E para mês que vem a gente vai conversar sobre hepatites virais. Já está definido o tema, depois a gente vai fazer toda a divulgação lá nos grupos. Beleza? Rogério, brigadão. Se quiser despedir do pessoal aí, valeu. Pessoal, obrigado pelos ouvidos e qualquer coisa, grita que estamos juntos. Qualquer coisa a gente dá um jeito aí, beleza? Um abraço, um beijo em todas e todos e vamos em frente. Tchau, tchau, pessoal.